pela perspectiva de 360 graus. Como parar de pensar demais em tudo que você faz? Uma vez que o pensamento é capaz de fornecer tantas vantagens na sociedade moderna, seria fácil supor que pensar demais seria visto como um hábito ou qualidade positiva. No entanto, pensar demais é um hábito negativo que tem o potencial de causar problemas extremos. Pensar demais em qualquer coisa, sejam situações, opiniões ou ações das pessoas, pode prejudicar o seu julgamento e impedi-lo de agir. Ele invade sua mente com dúvidas, obstáculos inexistentes, negatividade e deteriora a felicidade em sua vida. Existem algumas etapas ativas que você pode seguir para parar de pensar demais em tudo e retomar o controle da sua vida agindo em busca do seu objetivo, do seu sonho. Mude sua abordagem para a tomada de decisão. É importante aprender o que puder sobre você quando se trata de pensar demais. Se você se pegar pensando demais em algo, pergunte-se por que está pensando demais na situação. Na maioria das vezes, pensar demais é causado pelo medo, geralmente o medo de tomar decisões erradas sobre algo. Isso pode incluir tomar decisões erradas que podem levar ao fracasso, constrangimento ou outros resultados negativos. Pensar demais, infelizmente, não o ajuda a tomar decisões certas. Em vez disso, pensar demais o coloca em um estado de estagnação, o que alimenta o resultado negativo. Você pode estar com medo e ainda não percebeu. Para ajudar a superar esses medos, você deve se lembrar de ver a situação com uma perspectiva de 360 graus diferente, como uma oportunidade para aprendizagem, não como uma situação em que tudo estará perdido se você não fizer tudo certo. Se você acabar tomando as decisões certas, isso será maravilhoso e provará ser uma coisa positiva para olhar para trás. Mas, se tomar decisões erradas, você poderá usá-las para aprender a melhor forma de lidar com estas situações da próxima vez. Pense no plano e torne voltado para a ação. Pensar demais é uma ótima maneira de alimentar pensamentos negativos sobre situações que não são muito significativas em sua vida. Analisar demais as coisas faz com que pequenos problemas pareçam muito maiores do que realmente são. Ter uma visão mais ampla o ajudará a parar de pensar demais em pequenas situações. Depois de aprender a parar de dar significado a esses pequenos problemas, você estará um passo mais perto de superar seu hábito de pensar demais. Analisar ainda mais uma situação que pode estar incomodando você só vai impedi-lo de agir. Se você se pegar pensando demais ou procrastinando em uma situação, simplesmente haja. Pare de esperar pelo momento perfeito. Quando você constantemente pensa demais nas coisas, você se torna propenso a acreditar que sempre há um momento perfeito para tudo. E isso leva a uma procrastinação e estresse intenso. Por exemplo, se você quisesse iniciar um pequeno negócio, seria fácil repensar as seguintes perguntas: e se eu não tiver dinheiro ou tempo? E se eu não conseguir clientes ou boas críticas? Eu realmente poderia começar este novo negócio? Isso provavelmente levaria você a desistir da ideia e não iniciar o negócio em absoluto. A verdade é que nunca há um momento perfeito para fazer qualquer coisa, seja começando um negócio, casamento, ter filhos, estudos, escrever um livro ou fazer qualquer outra coisa. Pensar demais só impedirá que você faça as coisas. Não importa o quanto você queira, faça. Lembrar que não existe um momento perfeito quando trata-se de certas situações como essas. Definir limites de tempo para tomar decisões. Dar a si mesmo um tempo infinito para fazer algo ou tomar as decisões certas fornece acesso fácil para pensar demais. Você pode começar a repensar as possibilidades ou as coisas que pode te deixar de fora. Para evitar isso, você pode definir limites de tempo para tomar certas decisões. Claro, quando se trata de definir limites para as decisões, o limite de tempo que você define
deve corresponder de acordo com as decisões que você está tentando tomar. Depois de atingir o limite de tempo, evite analisar mais a situação. Tome sua decisão final e siga em frente com o que você finalmente decidiu. Dê o seu melhor e esqueça o resto. É fácil pensar em novas situações em que você se encontra. Você pode se preocupar com sua capacidade de lidar com eles. Talvez você pense que não é dedicado o suficiente, rico o suficiente ou inteligente o suficiente para fazer o que você sentir, mas é exigido de você. Isso prejudica sua capacidade de enfrentar as situações, mesmo que você seja perfeitamente capaz de lidar com elas. Quando você se encontrar em uma situação que pode fazer com que você pense demais sobre as suas habilidades, concentre-se em colocar o seu melhor esforço e evite se preocupar com o resultado geral. Muitas vezes, os resultados das situações dependem de fatores externos, que não temos controle. Simplesmente faça o que puder da melhor maneira possível e esqueça o resto. Aprenda a reconhecer e interromper pensamentos extras. O pensamento excessivo é geralmente caracterizado por pensamentos que não são úteis de forma alguma, quando se trata das ideias em um quadro geral. Se você estiver pensando demais em algo, pare por um momento para relaxar e pergunte se os pensamentos que você está pensando o estão ajudando de alguma forma. Se eles não estiverem ajudando, diga a si mesmo mentalmente para parar. Depois de aprender a dizer a si mesmo para parar, concentre-se sua atenção restante em qualquer outra coisa. É isso que você está fazendo? Quando se trata de pensar demais em alguma coisa, aprenda a reconhecer os pensamentos que não o ajudam. Dê a si mesmo instruções mentais para acabar com esses pensamentos negativos, para que você possa direcionar seu foco para a situação dada. Prática de introspecção. Uma das maneiras mais fáceis de superar a negatividade mental é pegar um bloco de notas e uma caneta e fazer uma lista dos seus pensamentos. Quando você finalmente reconhecer esses pensamentos opressores, anotá-los irá ajudá-lo. Evite estressar-se com a negatividade. Depois de anotar o que o preocupa, você pode criar uma outra coluna ao contrário da lista. Escreva o que você pode fazer a respeito de cada coisa que está te incomodando. Se houver algo que você pode fazer sobre a situação, escreva e dê a si mesmo um limite de tempo para fazê-lo. Se não, lembre-se de que não há mais nada que você possa fazer a respeito. Aprender a arte da introspecção irá ajudá-lo a se livrar de excessos de análise e fazer você perceber que pensar demais não o ajudará de forma alguma. Considere o pior cenário. Quando pensamos demais nas situações, muitas vezes criamos medos imaginários e consideramos cenários desastrosos que dificilmente acontecerão na vida real. Se você não olhar mais de perto esse cenário, eles podem impedi-lo de tentar novas coisas. Então, da próxima vez que você se pegar pensando demais em uma situação, pergunte-se qual é a pior possível coisa que pode acontecer. Por exemplo, talvez você tenha uma entrevista de emprego e comece a se estressar com isso e fica pensando demais. Mas, qual é a pior coisa possível que pode acontecer? Poderá ser reprovado nessa entrevista. Sim, poderá. Ou não. Você simplesmente terá que se candidatar a mais empregos. Usar esta técnica pode ajudá-la a perceber que o pior cenário em uma situação geralmente não é tão assustador quanto você faz parecer. Não seja muito duro consigo mesmo. A maioria das pessoas tende a pensar demais nas coisas, porque estão sendo muito duras consigo mesmas. Você pode estar desejando ter sucesso, a ponto de se destruir, se as coisas não ocorrerem conforme você deseja. Você descobre que não consegue se perdoar pelas vezes que falhou. É absolutamente impossível quebrar o hábito de pensar demais, se você critica constantemente a você mesmo. A verdade é que na vida nem sempre será exatamente como você imagina. Haverá momentos em que as coisas darão errado. Você deve aprender a perdoar a si mesmo e perceber que, em alguns casos, as situações que você encontra
não é culpa sua. Depois de aprender a não ser tão duro consigo mesmo, você ficará cada vez mais confiante e menos propenso a pensar demais. Pense de forma útil. Confie em você. Pensar demais em eventos futuros geralmente se deve a você se sentir inseguro em relação a si mesmo. Você pode não estar confiante em suas habilidades para lidar com essas situações, o que por sua vez duvida de si mesmo e leva a pensar demais. No entanto, você foi feito para lidar com a maioria das situações em que encontrará na vida. Você só precisa se lembrar e encontrar confiança em si mesmo e em suas habilidades. O que quer que esteja à sua frente é algo que você pode lidar. Você tem a capacidade de tomar as decisões certas. Depois de aprender a confiar em si mesmo, será muito mais fácil tomar decisões e pense menos nas situações. A maioria de nós pensa demais ou analisa demais certas situações ao longo de nossas vidas, e é perfeitamente normal fazer isso. No entanto, quando pensar demais se tornar um hábito, levará algum tempo para aprender como evitar que esse hábito tome conta de sua vida. E seguir estas etapas simplesmente pode te ajudar a fazer isso. Em suma, é importante compreender que nem todas as coisas podem ser controladas, e também é importante aprender a aceitar isso. Pensar demais é muitas vezes causado pelo desejo de uma pessoa de ser capaz de controlar todos os aspectos da sua vida, mas não há como você fazer isso. Assim que for capaz de aceitar que há muitas coisas fora do seu controle, você estará significativamente mais perto de resolver o seu problema. E aí, você é um pensador exagerado? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo. Só não pense demais. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima!